Estou lendo Jeremias e lendo Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele faz uma entrada sobre... Ele começa o comentário da saída do Egito até que o povo está se preparando para entrar na Terra Prometida. E eu quero destacar nesse vídeo duas coisas das que mais Deus abomina. Se você se enquadra em uma delas, você precisa correr para os braços do Senhor, confessar o seu pecado, para que você seja próspero na sua vida, para que você tenha uma direção de Deus na sua vida, para que Ele de fato seja o Senhor da sua vida. E eu digo uma coisa, que isso que você vai ouvir no vídeo, fica até o final, deixa teu like, nos ajude, nos apoie nesse ministério e o Senhor seja contigo. A introdução, a visão completa do livro de Deuteronômio é um preparo para a Terra Prometida. Moisés, porque bateu na rocha quando não era para bater, ele não santificou o Senhor diante do povo. E por causa disso, Moisés e Arão foram... Observe que não foi Arão que bateu na rocha, foi Moisés, mas Arão estava junto com Moisés. E os dois perderam o direito de conhecer a Terra Prometida. Moisés, no fim da sua vida, o Senhor ainda permitiu que ele subisse em Monte Alto. E o Senhor ampliou a sua visão para que ele visse a terra e pudesse confirmar de que a terra manava leite e mel, que a terra era maravilhosa, a terra que eles não tinham feito nada, não tinham construído nada, eles pegariam tudo pronto, tal qual o Senhor prometeu. O livro de Jeremias ele é diferente, ele é um livro onde o povo está na terra, só que ele adverte, parte do livro de Jeremias o povo ainda não havia ido para o cativeiro da Babilônia, mas parte do livro já o povo já está na Babilônia, sofrendo por causa dos seus pecados. Por causa desses dois pecados que nós vamos mencionar agora. O primeiro pecado é a idolatria. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. E você pode ver por aí o quanto o Senhor se declara palavras de amor com o seu povo. Como que esse povo surgiu? Uma única família. Deus olhou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela. Já ali Abraão já fez errado, já desde o início. Abraão sai com seu sobrinho Ló. Se Deus tinha dito, sai da tua parentela, ele também subentende-se que ele disse que não leve a sua parentela junto. Porém, Abraão desobedeceu e colheu as consequências. Começou a haver disputa entre os pastores dele e os pastores de Ló. E começou esses problemas familiares causados. Quantos problemas familiares são causados pelo pecado? Por não andar na conformidade com Deus? Há pessoas que eu amo muito e eu vejo, se ele tivesse ouvido a Deus, ele não estava passando hoje o que está passando. Se ele tivesse entregado o coração dele para Jesus, essa pessoa conheceu a palavra de Deus, mas não quis seguir o caminho, não quis ensinar os filhos. A palavra em Deuteronômio também fala: ensina o seu filho ao levantar, ao deitar, caminhando na rua, fazendo qualquer negócio, ensina. Os meus filhos, eu ensinei. Os meus filhos, por graça de Deus, eles estão firmes na fé, estão firmes na comunhão da igreja. Mas por graça de Deus, mas eu também fiz a minha parte. Eu ensinei meus filhos. E o Senhor repreende muito, tanto num livro quanto no outro, a idolatria do povo.
Não demorava muito, o povo se revelava novamente idólatra. Mas afinal, o que é idolatria? No caso do povo, eles sempre tinham um probleminha sério de quando tinham contato com outro povo. Ao invés deles serem um exemplo, ao invés deles fazerem o povo se tornar que nem eles, ter um único Deus verdadeiro, porque só existe um Deus verdadeiro. Talvez você na sua vida você diga a imagem tal, o santo tal. Não existe. O único santo é o Senhor. O único Deus verdadeiro é o Senhor. E eu não vou dizer o contrário para que você fique nesse vídeo. Eu não vou dizer ao contrário para que você me dê like. Quer dar dislike? Pode dar, mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha família. E eu tenho sido abençoado por Deus e você muito mais por estar buscando a presença de Deus. Diariamente eu leio a palavra, diariamente eu oro, coloco a minha vida diante de Deus e peço: Senhor, abre os meus caminhos. Porém, nós cristãos corremos um sério risco de ter outras idolatrias. A idolatria pode ser um carro, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser os filhos. A idolatria pode ser qualquer outra coisa, pode ser o iPhone, pode ser o Motorola também. Independente do que for, se algo assumir o lugar de Deus na sua vida, isto é condenável, isto é idolatria. E eu não vou falar palavras bonitas aqui para que você me apoie. Eu sempre fui o tipo politicamente correto, sempre aquele que pensou em agradar todo mundo, que eu quero agradar o Senhor. Se eu agradar o Senhor, para mim, posso desagradar o mundo inteiro. Porque o que vale é o Senhor. É Ele que vai me dar sucesso em tudo, todos os meus empreendimentos. Eu estou cheio de empreendimentos. Porém, o Senhor vai dar sua direção. O Senhor vai dar os meus clientes que eu preciso. Nada nessa terra se compara, porque nada nessa terra pode ocupar o lugar de Deus, porque Deus é um só, o nosso Deus verdadeiro, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Jeremias também no seu livro, também Jeremias condena a idolatria. Agora o povo viveu anos na terra prometida, o Senhor havia cumprido tudo que prometeu. Terra de fartura, terra de abundância, mas eles sempre buscando outros deuses. O que aconteceu? O povo foi desterrado, o povo foi tirado, foi levado para... Parte do povo foi levado para a Síria, parte do povo foi levado para a Babilônia. Tornaram-se escravos, depois de ser senhores, depois de ser libertos da escravidão do Egito. Esse mesmo povo volta a ser escravo agora na Síria, escravo na Babilônia. Por quê? Porque tirou o olho do Senhor, tirou o foco do Senhor, não construiu no Senhor a sua raiz, não construiu no Senhor o seu alicerce. Se o alicerce da tua vida não for o Senhor, nada vai dar certo. E se aparentemente as coisas estão dando certo na sua vida, você tem uma eternidade que lhe espera. Você está pronto para ver uma eternidade ao lado de Deus? Ou você acha que simplesmente morreu ou acabou? Não, a sua alma é eterna e a sua alma vai passar ou no inferno e depois, posteriormente, no lago de fogo, ou a sua alma vai desfrutar a eternidade ao lado de Deus. O que você prefere? O que você tem plantado nessa vida? O segundo pecado é o orgulho. Eu sei o que é ser orgulhoso. Eu que nunca tive muito dinheiro, nunca tive coisas que fazem as pessoas, que os outros o chamem de rico. Eu que tenho uma condição ainda simples até hoje. Porém, eu sou tentado diariamente ao orgulho.
Mas por que do orgulho? Porque o orgulho ele tem várias facetas. O orgulho ele não se manifesta apenas nos ricos. O orgulho não é coisa de rico, não é coisa de pessoa que tem bastante condição financeira. O orgulho, muitos pobres têm orgulho. E muitas vezes os pobres são mais orgulhosos do que os ricos. E eu digo para você, o orgulho ele foi o princípio que fez. As pessoas dizem assim, Adão e Eva pecaram por causa da independência de Deus, que eles desejaram ser independentes. Mas primeiro de tudo para mim foi o orgulho. Que se eles não tivessem deixado o orgulho tomar conta, eles não iam pensar em se independer de Deus. E aquilo que eu falei da questão de pessoas que muitas vezes conheceram a palavra, mas se desviaram dos caminhos de Deus e não ensinaram aos seus filhos que eles deveriam temer a Deus, porque como eles podem ensinar uma coisa que eles não vivem? Como que eles vão ensinar aos filhos aquilo que não tem poder na vida deles? Eles não vão na igreja, vão querer que o filho vá. Eles não leem a palavra, não oram, vão querer que o filho faça. É óbvio que o filho não vai fazer. Então muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade da vida delas, que seria servir ao Senhor, ver uma família abençoada, ver uma família, filhos envolvidos com a obra de Deus. Muitas vezes você busca o seu filho na boca de fumo, talvez seu filho esteja no presídio. Há restituição para eles? Claro que há, mas podia não ter acontecido. Se você tivesse dado ouvidos ao Senhor, se você tivesse ensinado o caminho de Deus, e com isso, o melhor ensino é o exemplo, e você teria colhido melhores frutos. Eu posso não ter na minha vida até hoje, guarda o que eu estou dizendo, ainda ter desfrutado de muito dinheiro e muita condição social, porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu me alegro no Senhor por ver meus filhos bem, por ver meus filhos saudáveis, por ver minha esposa, uma mulher de Deus que busca a Deus diariamente. Então eu tenho alegria no Senhor, eu tenho contato com meu Deus, com meu Pai. Convido você que você tenha essa mesma sede. Talvez o seu orgulho seja: eu não vou buscar a Deus agora que a minha casa está toda bagunçada, agora que a minha vida está toda bagunçada. Pois é exatamente isso que Satanás quer, que você agora não busque a Deus, para que você piore ainda mais do que você já piorou, que você viva coisas piores do que você já viveu. Então eu digo e redigo para você, que você precisa buscar Deus, abandona o orgulho, porque o orgulho é o princípio de Satanás. Por causa do orgulho você pode perder bons negócios. Por causa do orgulho você pode perder bons relacionamentos. Por causa do orgulho você perde os seus filhos e a sua esposa ou o seu marido. O orgulho ele destrói, porque é princípio do diabo. Não atenta mais para isso. Se humilha diante do Senhor. Sempre aquele caso que é falado, os humilhados serão exaltados. Não, os que se humilham por livre e espontânea vontade, serão exaltados, porque o Senhor abomina o perverso e abomina o orgulhoso. O orgulhoso ele vai cair hoje ou amanhã, mas ele vai cair. E eu não quero mais cair na minha vida. Eu já penei por causa do orgulho. Eu já tive problemas com orgulho. E hoje em dia o Senhor tem trabalhado na minha vida. Eu tenho jejuado toda segunda-feira em prol de mudar de atitude. Eu não quero orgulho na minha vida. Não precisa ninguém saber que você é orgulhoso. Ah, mas eu não mostro que eu sou orgulhoso. Mas o Senhor está sabendo. O Senhor conhece a sua vida. Então é isso que eu digo. Você pode esconder. Eu, até hoje, poucas pessoas podem apontar o dedo e dizer que eu sou orgulhoso. Ou que eu era orgulhoso.
Mas importa que Deus conhece você. Viva a vida de Deus e você vai ser feliz. Viva a vida de Deus. Abandone a idolatria. Põe o Senhor como primeiro na sua vida. Abandona o orgulho. Declara que só Ele é realmente. Você não é nada. Você não pode nada. Se não for a mão dEle, se não for a graça dEle, você não vai alcançar coisa nenhuma. Medita nessa palavra, coloca no teu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus.